Amém. Salmo 23 diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Longos dias pode ser para sempre, porque habitar na casa do Senhor pode não estar falando apenas de um templo na terra. Salmo de Davi, o salmo do pastor das ovelhas. Algumas coisas me chamam muita atenção, irmão, neste salmo. Uma delas é a vontade de Deus no vale. A vontade de Deus no vale, reconhecer a vontade de Deus no vale, significa que você é uma pessoa indestrutível. Significa que nada vai conseguir te abater. Ou seja, quando nós cremos em Deus, só uma coisa nos destrói: é nós deixarmos de crer em Deus. Amém? Se eu creio em Deus, acabou. A Bíblia diz que eu sou mais que vencedor por aquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se eu creio em Deus, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se eu creio em Deus, a Bíblia diz que Deus ordenará os seus anjos ministradores a respeito dos que hão de herdar a vida eterna. Se eu creio em Deus, eu tenho o escudo da fé com o qual eu poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Se eu creio em Deus, eu habito à sombra do Onipotente, descanso no esconderijo do Altíssimo, e 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Se eu creio em Deus, as águas não me submergirão, nem as chamas me destruirão. Se eu creio em Deus, toda ferramenta forjada contra mim não prosperará. É a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Se eu creio em Deus, eu sou invencível. Jesus falou: se alguém crê em mim conforme dizem as Escrituras, revelam as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Eu sou uma fonte. Amém? E uma fonte que é edificada por Deus, o que Deus faz, ninguém desfaz. A porta que Ele abre, ninguém fecha, que Ele fecha, ninguém abre. Quando Ele dá a vida, ninguém tira, e quando Ele tira, ninguém dá. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Tem domínio sobre terra, céu e mar. Nenhuma folha cai da árvore, se Deus assim não determinar, permitir, ordenar. Se eu creio em Deus, só uma coisa pode me destruir: é eu deixar de crer em Deus. Se eu confio em Deus, eu só serei destruído se eu deixar de confiar nele. Então, o que eu vejo nesse salmo é a vontade de Deus no vale. Ou alguns poderiam dizer, como tantos pregadores já disseram, o Deus do vale. Nas horas das dificuldades, nas horas do vale, o que vale? Vale é o quê? Vale é uma parte, um terreno, onde você está lá no meio, lá embaixo, cercado por outras partes mais altas. Podem ser montanhas, podem ser penhascos, deslizamentos, pode ser o que for, mas você está lá meio que indefeso, lá dentro do vale. É uma situação que não tem muito para onde correr. Dentro do vale só te resta, muitas vezes, se o inimigo vier contra ti, só te resta realmente olhar para cima. Como diz a Escritura: leva os meus olhos para os montes, porque o meu socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. E é aí justamente, meu irmão, que Deus muitas vezes te coloca no vale, para que você entenda que
que levantando os olhos e olhando para Ele é o suficiente. Muitas vezes nós estamos cheios de recursos, cheios de aonde recorrer. Não, se vier uma doença, eu tenho dinheiro, eu pago um médico particular. Se precisar um transplante de coração, eu tenho dinheiro, eu pago. Se o meu carro pegar fogo, eu vou ali na esquina, eu compro outro. Se o ladrão levar o meu carro, eu digo para ele, vai com Deus, pode levar. Vou lá, o seguro me dá outro. Às vezes eu estou seguro, irmão, em muitas coisas que não deveria estar. Eu posso ter todo o domínio do mundo, se Jesus colocar o mundo aos meus pés, tá bom, mas eu tenho que andar sempre com a minha confiança em Deus, né? O que diz o profeta Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, e o produto da oliveira minta. Nos campos a malhada seja arrebatada, nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que o produto da oliveira minta. Uma coisa, não vamos entrar em detalhe, porque não é o nosso tema, mas ele está falando de coisas horríveis. Ele está dizendo, todavia eu me alegrarei no Senhor. Irmão, onde está a tua alegria? Não está que nem aquele homem não, né? Folga, minha alma, come, bebe, descansa. Tu tens em depósito bens para muitos anos. Eu estou tranquilo, estou alegre, estou feliz. Aí a voz ecoou, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E agora? A tua confiança tem que estar em Deus. Não interessa o que você tenha. Você pode ter o mais belo teto, a melhor mansão, a melhor casa, mas você não pode deixar de se abrigar no esconderijo do Altíssimo e debaixo das asas do Onipotente. Você tem que ter um coração que saiba discernir as coisas. Você não tem que se achar seguro e em paz, porque você sabe que o teu extrato bancário está aquela coisa maravilhosa, cheio de zeros, né? Grupos de 0, 30 ponto, 30 ponto, 30 ponto, eu estou muito seguro. Que nada, irmão, que nada. Segundo dizem, o dono do Banco Itaú, deve ser rico, né, irmão, dono do Banco Itaú, ou você pode imaginar que o dono do Banco Itaú é pobre? E uma pessoa que foi segurança do Itaú, que conheceu o dono do Itaú, diz que o dono do Banco Itaú, riquíssimo, não consegue sair da cadeira de roda, mas ele tem dinheiro, mas ele não consegue sair da cadeira de roda. Ele tem um problema que todo o dinheiro dele não resolve. São os vales, irmãos, que muitas vezes Deus coloca ao ser humano para ver se esse ser humano consegue entender que ele tem que olhar para o alto. São os fundos de poço que Deus nos joga e só deixa um buraco em cima para a gente entender que tem que aprender, levantar o queixinho lá para cima e saber que o socorro vem de Deus e vem mesmo, ele não falha. O teu dinheiro pode falhar, mas Deus não falha. Quanta gente morreu do coração no tempo que Fernando Collor de Mello assumiu a presidência? O cara fez uma coisa louca, aquele cara tinha que ir, se no Brasil tivesse pena de morte, ele tinha que ir para a cadeira elétrica. Ele bloqueou o dinheiro de todo mundo, no país inteiro. As pessoas não puderam terminar a obra das suas casas, as pessoas que tinham projeto de comprar o seu veículo, não pôde mais pegar aquele dinheiro para comprar o seu veículo. Tinha um senhor que morava um pouquinho mais acima aqui na rua, um senhor que tinha ações da Petrobras, tinha muito dinheiro, ele deixou uma propriedade para os filhos que vai de uma ponta da rua a outra, e tinha outras coisas mais. O dinheiro dele foi bloqueado, ele se viu no desespero, deu parada cardíaca, o homem foi para o hospital, depois nunca mais voltou, morreu, porque o seu Fernando Collor de Mello bloqueou o dinheiro de todo mundo. Ou seja, nós vivemos num mundo cujo sistema, você não pode confiar nele, e a mola desse sistema é o dinheiro. E vai reclamar quem? Se bloquearem o teu dinheiro lá, se vir um presidente comunista da Silva aí, e bloquear o teu dinheiro,
Você vai reclamar quem? Vai ligar para a polícia? Vai dizer o quê? Se o gerente do banco disser, não posso liberar o teu dinheiro, vai botar uma bomba dentro do banco? Vai explodir tudo? Vai matar todo mundo? Você vai aprender a dobrar os teus joelhos e saber que o teu socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. E tem mais, o povo tem uma memória assim, não vou nem dizer curta, o povo simplesmente não tem memória. Porque Fernando Collor de Mello é hoje senador em São Paulo, o segundo mais votado. Eita povinho, o povo tem o governo que merece. O povo é cego e nunca enxergará, porque a Escritura diz, na tua luz, vemos a luz. Para enxergarmos as coisas, precisamos estar na luz de Jesus Cristo. Ele falou, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas quando ele, antes de ir embora, o que Jesus falou para nós? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então, meu irmão, o que me chama muita atenção nesse salmo, é quando ele diz, refrigera a minha alma, né? Verso 2, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. 3, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Aí ele diz, isso me chama a atenção, o 2 e o 3, porque, ou seja, na tua caminhada, Deus te dá o refrigério, Deus te dá os verdes pastos, Deus te dá as águas tranquilas. Mas ele, depois o salmista, inspirado, Davi, que passou pelas situações que nós relembramos todos os dias, no verso 4 ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado representam o quê? A palavra. Moisés tinha um cajado que representava a palavra do seu sacerdócio, a vara de Arão floresceu porque representava o sacerdócio de Arão. E aqui muitos pregadores dizem assim, Davi escreveu isso aqui porque ele trouxe à memória que quando ele desceu ao vale para encarar o gigante Golias, aquele homem enorme, aquele homem era tão grande que a sombra dele chegava ao ponto de cobrir Davi. Tá bom, não vamos questionar as conjecturas dos pregadores, tudo é válido desde que não se deteriore a cruz gloriosa de Cristo e o valor do seu sangue precioso. Qualquer conjectura é válida, até eu aceito essa. Realmente, Davi, aquele molequinho, quando olhou para aquele gigante, se o sol tivesse do lado de lá, não tenha dúvida, Davi conheceu a escuridão, um eclipse caiu em cima de Davi. O homem tinha mais de 3 metros, segundo historiadores, e Davi era um menino que sequer uma armadura de um homem comum Davi conseguia sustentar. Olha a diferença. Mas Davi, que desceu naquele vale, aquele vale representava o quê? A morte. Cadê a prova que aquele vale representava a morte? Ninguém, nenhum guerreiro do exército de Saul desceu aquele vale. Por quê? Porque tiveram medo. Medo de quê? De morrer. Ninguém ousou encarar aquele gigante. Quando Davi disse, eu vou, o que disseram para Davi? Tu não pode encarar esse homem. Ou seja, nós não podemos, tu também não pode. Ele é guerreiro desde a sua meninice, olha o tamanho do homem. Aquele homem é incrivelmente forte, incrivelmente habilidoso, mas Davi vem e diz assim, não, essa história de vale, essa minha não é a primeira não. Eu conheci um vale, sabe como? Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, do teu servo, e saiu um leão. Quando o leão pegou na ovelha, eu fui atrás dele e eu matei o leão. Eu já andei pelo vale, e tem mais, não foi só esse não, depois da história veio um urso, e eu saí atrás do urso, eu também matei o urso. Esse incircunciso, eu tenho experiência dentro do vale, eu sei que no vale da sombra da morte eu não temo mal algum, porque Deus está comigo. Passa no teu vale, meu irmão, porque você vai ter história para contar e força para sobreviver.
Passa no vale, meu irmão. Passa no vale, porque eu sei os vales pelos quais eu já passei, e quando eu olho para eles, eu me transformo num homem de aço. Não foi o dinheiro do meu pai que me trouxe atrás de um púlpito, meu irmão. Aleluia, Deus! Meu pai não era pastor, meu pai não era evangélico, meu pai não era sacerdote, meu pai não era profeta, eu não sou filho de profeta. Sequer um boiadeiro eu fui, nem cultivador de sicômoros, eu fui um homem que fiquei à beira da fome, sem poder sair de casa por falta de uma roupa. Não foi o dinheiro do meu pai que me deu uma igreja, não foi o dinheiro do meu pai que me deu um púlpito, não foi o dinheiro do meu pai que me deu um ministério. Foram os vales da sombra e da morte pelos quais eu passei, me fizeram conquistar isso, e eu vou sair da terra com isso, ninguém arranca isso de mim. O dinheiro, se eu tenho dinheiro no banco, se eu tenho um bem material que é um carro, isso aí, meu irmão, não faz a mínima diferença na nossa vida. A diferença faz se eu verdadeiramente creio no Deus vivo, se eu ando com Ele mesmo. Porque Jesus falou até assim, ó, se alguém te exigir a capa, larga a túnica. Se alguém disser, vai comigo uma milha, te obrigar, vai com ele 2. Ou seja, tudo que diz respeito a este mundo, nada interessa. Agora, onde ninguém pode mexer é na sua fé, na sua confiança em Deus, nisso ninguém pode mexer, aí ninguém toca. Quer ter confiança com Deus? Você nunca terá confiança com Deus se você entrar numa igreja batista, filhinho de papaizinho rico, ou numa igreja dessas Assembleias de Deus, filhinho de papaizinho rico. Meu filho, faz um seminário para você virar um pastor. Você vai virar um idiota atrás de um púlpito. Idiota com todas as letras. Agora, nós e nossos filhos temos que aprender a atravessar os vales sombrios, para saber que a luz não está no fim do túnel, ela está na nossa vida. Nossa luz não está no fim do túnel, ela está durante o túnel. Quando entramos, ela entra conosco e nos ilumina. Por isso diz aqui, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E depois ainda vai dizer algo que eu acho incrível. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Sabe o que eu acho interessante aqui? Que a palavra cálice é símbolo de quê? Sofrimento. Mas Davi usa aquilo que é símbolo de sofrimento para alegria, e está dizendo, eu quando estou no vale da sombra da morte, o meu cálice transborda. Ele usa a expressão de alegria com um cálice que é símbolo de sofrimento. No vale da sombra da morte, a tua presença é tanta, a tua glória é tanto, que tu preparas no vale uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Você precisa de vale, meu irmão, não é fugir do vale, não. Não seja esses crentes fracos. Deus me livra das tentações, Deus me livra das provas. Meu irmão, está escrito que Deus não nos dará nada além do que possamos suportar. Deus me dá as lutas, Deus me dá as provas, que eu preciso ser fortalecido no calor dessa batalha. Como é que você vai encarar uma arena? No Brasil não tem arena? Aonde tem romano tem arena, meu irmão. Aonde tem comunista tem arena. Ou será que você já não recebeu a profecia? Exorto aos meus irmãos que são os 7.000, seu sangue regará o solo do Brasil. Você ainda não recebeu essa profecia? Pode ficar tranquilo, irmão, que o Brasil ainda vai virar um rio de sangue de cristão. É a última nação que vai fazer isso, mas fará. Ah, se não fará. Eu estou aqui para garantir que o meu e o seu sangue sejam derramados. Eu estou aqui para garantir isso. Nós não vamos perder esse galardão, não. Nós vamos lutar, nós vamos guerrear. Eles vão ter que nos enxergar como sal da terra e luz do mundo. Vai ter que nos enxergar.
O Deus vivo, que é o Senhor da palavra, está falando pelos meus lábios abundantemente nessa nação. Eles não vão nos suportar, irmão. Pode se preparar. Mas você precisa de vale. Você precisa de luta. Você precisa de guerra, irmão. Os que querem o evangelho da paz, né? Não, eu quero. Jesus é muito bom. Ah, Jesus é amor. É mesmo? Abre lá em Mateus 10, 34, você vai ver ele dizendo assim: não cuideis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Os inimigos do homem não vai ser os exércitos distantes, não. Eu estou suscitando inimigos para você dentro da tua casa, para saber se você realmente é forte. É muito fácil lutar com um estranho, que você vira as costas, não vê mais o cara, mas alguém que está dentro da tua casa, te enchendo as medidas, te perturbando, dia e noite. Quero ver se você é forte mesmo. Aguenta o teu vale, meu irmão. Às vezes o teu vale está dentro da tua casa. É lá a tua guerra. Davi sabe o que é passar por vale. Foi ele que disse: em lágrimas faço nadar a minha cama. Imagino que esse homem não passou. Mas também olha onde que ele chegou. A vontade de Deus no vale. Muita gente vive a lembrar o profeta Daniel, o homem que entrou na cova dos leões e ainda disse para o rei: ó rei, não precisa me livrar da cova não, cuida da tua lei, pode cumprir a tua lei, porque eu estou inocente diante do meu Deus. Todo mundo lembra disso. Foi o vale, um dos vales do profeta Daniel. Mas se não existisse aquele vale, também não existiria uma fé para proclamar: eu sei que o meu Deus envia o seu anjo e fecha a boca dos leões. É necessário vales, irmãos, para que nós saibamos que Deus se manifesta nos momentos de maiores adversidades. Quem poderia imaginar que existisse uma pedra pecada de um ribeiro, posta numa funda, girada na mão de um molequinho e acertar no único buraco que existia na armadura de um gigante de 3 metros? Quem poderia imaginar isso? Só mesmo o Deus dos vales, para nos deixar essa história poderosa, para saber que basta crer que tu verás a glória de Deus, porque o teu Deus pode todas as coisas. E alguns historiadores mostram Davi, para dar um sensacionalismo nos filmes, né? Davi gira uma pedra, passa perto, Davi gira outra, pega no capacete, Davi gira outra, pega na espada do gigante, Davi gira outra e acerta. Mas pelo texto bíblico eu entendo, sabe o que? Foi a primeira pedra. Foi a primeira pedra que Davi girou, derrubou aquele gigante. Você tem um vale, irmão, e não adianta fugir dele. Você quer que Deus prepare uma mesa perante você, na presença dos teus adversários? O caminho dela é o vale. Você quer ter prosperidade, multiplicações? Você quer ver Deus de perto? O caminho é os vales, meu irmão. Uma vez eu estava naquele vale, já contei várias vezes, quando um profeta chegou perto de mim, eu tinha uma chave de carro pendurada, nessa época eu estava até relativamente, mais ou menos bem vestido, normalmente, com o celular pendurado na cintura, e o profeta chegou perto de mim e falou assim, o homem saiu lá da frente da igreja, ele falou, tem umas coisas para entregar aqui. Aí saiu indo de banco em banco, largou o microfone e foi indo de banco em banco. Entregou para todo mundo. Aí chegou perto de mim e falou assim, ó irmão, eu não te conheço não, mas tu tá aí com esse celular do lado, tá com essa chave de carro pendurada na cintura, mas o que o meu Deus está dizendo é que você não tem nada. Eis aí um homem de Deus, que não se deixa levar por aparência. Eu falei, quando ele falou, você não tem nada, eu falei, epa, eu virei para ele e disse, esse eu quero ouvir, porque do jeito que eu estava, muitos não ousariam ter coragem para entregar nenhuma palavra como aquele homem entregou. O cara com celular na cintura,
assim que o celular tinha saído, celular na cintura, chave de carro pendurado, mais ou menos bem vestido. Pois ele disse: você não tem nada, você está num vale, e assim te manda dizer o Senhor Deus, é aí mesmo que Ele te quer, dentro desse vale. Fica firme, que tu vai ver a obra que Ele vai fazer na tua vida. Tem que estar no vale, irmão. E eu sabia que eu estava no vale, levado por Deus, e eu estava feliz. E as provisões e as maneiras como Deus estava agindo, um dia conversando com alguns irmãos, os irmãos falaram assim: tu está na prova, né? Eu falei assim: rapaz, mais do que o que você pode imaginar. Mas te digo uma coisa, essa prova com Jesus, ela é tão gloriosa, que eu não sei nem se eu estou querendo que ela acabe. Sabe por quê, meu irmão? Porque é no vale da sombra e da morte que você sabe que verdadeiramente o Senhor é Deus na tua vida. E eu disse, perante Deus, eu estou te dizendo isso, eu falei isso para um irmão, para um pastor, ele falou assim: pô, tu está na prova, né, cara, tu está no aperto. Eu disse assim: eu estou no aperto mais do que o que você possa imaginar, mas eu te digo uma coisa, eu estou vendo tanto Deus dentro desse vale, que eu não sei nem se eu quero que essa prova termine. Você quer conhecer Deus, irmão? Irmão, se conhece Deus, não é com geladeira cheia, é com ela vazia. Se conhece Deus, sabe, irmão, não é quando a saúde, o corpo está esbanjando saúde, é quando tu está em cima de um leito, sabe? Aí que você vê o anjo do lado da tua cama, você vê as coisas mais incríveis quando você está mal, mas a sua fé está de pé. Então, você precisa entender a caminhada com o Deus do vale, o vale da tua vida. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram um vale, nós já sabemos, a fornalha foi um vale terrível. Mas, como poderíamos entender que existe a nosso favor o quarto homem que esfria a força do fogo, que esfria as chamas da fornalha? Como nós entenderíamos isso? Você entende, irmão, que o que nós rememoramos na Escritura, ou pelo menos o que mais rememoramos, não são os grandes feitos das prosperidades? Por acaso você nos vê aqui toda hora pregando sobre as riquezas de Salomão? Você aqui nos vê pregando sobre as grandes construções dos reis de Jerusalém? Está na Bíblia, mas você não nos vê pregando sobre isso. O Espírito Santo de Deus nos dá a pregar a luta dos servos que foram fiéis, que passaram pelas dificuldades e que viram a glória de Deus. Você entende que Deus não quer tratar contigo somente na bonança, mas também na escassez, no nada, irmão, no nada. Quando você olha e diz assim: caramba, estou sem recurso nenhum. Peraí, nenhum não, eu tenho um recurso. Eu dobro os joelhos e você vê que tem um recurso. E é isso que esse ministério, irmão, precisa ensinar para você, senão a minha missão fracassa. Eu não quero ninguém saindo daqui dizendo: eu enriqueci, eu fui para a geração de Jesus Cristo, Deus me fez prosperar. Irmão, eu sei que isso está acontecendo incontavelmente no meio da igreja. Incontavelmente isso acontece no meio da igreja, mas eu não vou botar ninguém aqui para dar esse testemunho. Eu não vou encher o culto disso. Uma vez ou outra alguém vir aqui dar um testemunho de alguma coisa e mencionar sobre isso, tudo bem, sem problema, mas este não é o tema central da igreja. O maior testemunho que eu posso receber nesse ministério é alguém que chega aqui e diga assim: eu nem sabia que havia um Deus, mas agora todos os dias eu dobro meu joelho, falo com Ele e ouço Ele. Aí a minha missão está cumprida. Aí eu sei que verdadeiramente eu não tenho fracassado. Alguém chegar e dizer que tem dinheiro? Dinheiro, meu irmão, você vai lá fora, faz. Hoje tem a informática, está dominando o mundo. Você faz um cursinho de informática, começa a trabalhar e fica rico. Agora, eu quero ver alguém realmente aprender
a conviver com o Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Este é o objetivo da igreja, anunciar esta comunhão entre Deus e os homens. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram naquela fornalha, como diz o texto, expondo a própria vida, o rei furioso mandou aumentar a fornalha 7 vezes mais, e disse ainda: quero ver quem é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos. E a resposta deles qual foi? O Deus que nós servimos, Ele pode nos livrar das tuas mãos e da fornalha de fogo ardente, mas se Ele não livrar, fique sabendo, rei, que a tua imagem nós não vamos adorar, aos teus deuses nós não vamos servir. E Deus foi com eles, por quê? Porque eles estavam bens, abastados. Esse exemplo de fé foi demonstrado aonde? No vale da fornalha. E nós vimos o quanto Deus honra a fé dos teus servos, ao ponto de extrapolar todos os conceitos e fazer com que 3 homens passeassem dentro de uma fornalha e de lá saíssem sem nem ter cheiro de fumaça. Você precisa de fornalha, irmão. Você precisa de vale. Você precisa de cova de leão. Guerreiros são forjados no calor da batalha, não é na sombra e água fresca. Guerreiro é formado, meu irmão, metendo o cara na lama, andando, tentando sobreviver dentro de floresta. É assim que o exército brasileiro cria os seus guerreiros, os seus homens de guerra. É pulando de paraquedas, vencendo todos os medos. É saltando muralhas, é aprendendo a virar cambalhota. Cai e levanta, ignora as suas próprias dores. É assim que um guerreiro se forma. No mundo é assim, tem que ignorar a própria dor e continuar caminhando e trilhando até o fim para ser um vencedor. E você acha que no reino de Deus é diferente? Vence o teu vale, meu irmão. Suporta ele o tempo que Deus preparou para você, e aí você será um vencedor. Não tente sair do vale, você não tem condições para isso. Espera até a hora que Deus vai te tirar. Então, meu irmão, nós tivemos um outro homem que eu anotei aqui, esse homem teve um vale, puxa vida, Jó. Jó teve um vale que até os sádicos na internet dizem assim: eu jamais vou servir um Deus como esse, que deixou o seu servo Jó, um homem que era temente a ele, e ele deixou Jó sofrer daquela maneira. Eu jamais vou servir um Deus desse, o Deus desses cristãos. E toma-lhe os palhaços, os bestas a falarem besteiras. Não entendem de nada. Como que o diabo pode falar da Escritura? Isso é impossível. Assim são esses homens católicos, espíritas, ateus, querendo falar da Bíblia. Eles falam apenas para a própria condenação. Então, ignorando esses abestalhados, Jó, homem temente, e a Bíblia diz que Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal. A Bíblia usa 4 expressões sobre a vida de Jó. E quando Deus olhou para este homem, tão nobre, tão temente, Deus falou assim: opa, é desse que eu preciso para fazer passar por um vale, para que o meu nome seja glorificado no sustento da fé dele. Em meio àquela vida que Jó, aquele vale que Jó teve que passar, irmão, nós temos lições poderosas, mesmo que você não decore os versos bíblicos daquela história. Como nós já decoramos alguns, né? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Jó reconheceu que aquele vale, quem estava trazendo sobre ele era o próprio Deus. E a Bíblia diz que Jó em nada blasfemou do nome do Senhor. Ele suportou tudo. E ainda apareceu lá 3 amigos dele que descascaram para cima dele.
E ele, no entanto, não blasfemou de nada do nome do Senhor. Diz que a esposa dele vivia dizendo para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre, não te resta mais nada, homem, tu está aí coberto de chagas, comido de bicho, sem nem mais nada para te sustentar, tua fazenda já era, os teus bens já eram, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele fala: como falas uma louca, assim fala você. Eu recebi o bem de Deus, não receberia também o mal? Jó reconheceu que aquele vale, aquele mal, quem trouxe sobre a vida dele foi Deus. É isso que você precisa reconhecer, meu irmão. Que os vales da nossa vida não são simplesmente o diabo que faz. A nossa vida está nas mãos de Deus. Se vier o vale, foi Deus que trouxe. Se vier o bem, vem de Deus. Se vier o mal, vem de Deus. O mal vem de Deus, está escrito: eu formo as trevas, eu crio a luz, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Foi Deus que colocou uma árvore ali e jogou sobre ela o não, dizendo: Adão, não toca nessa árvore. Foi o mal que Deus criou para a vida de Adão, para testar a obediência dele. Ali estava diante de Adão o vale que ele tinha que suportar, olhar para aquela árvore maravilhosa, desejar, ambicionar, mas nunca tocar. E a Escritura diz que Eva, quando olhava para aquela árvore, sentia desejo. Ela via que a árvore era desejável. Todos nós temos o nosso vale. Como Jó, você tem que reconhecer que é Deus que traz os vales sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo tinha um vale. O apóstolo Paulo diz assim: eu tenho um problema, e 3 vezes eu orei ao Senhor para que ele afastasse de mim o problema. Mas o que Deus disse? Não vou afastar de você esse problema, Jó, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Viva o teu vale, meu irmão, mas não desista da caminhada, porque todo vale tem princípio, meio e fim. Mas a glória que nós temos para herdar, essa não tem fim. Só que as pessoas estão esquecendo, como diz a Escritura, né? A nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Tem gente esquecendo o que vem depois do vale. Tem gente esquecendo o que vem depois da batalha, depois das guerras, depois das dificuldades. Se Deus te pegar, meu irmão, te jogar num leito de dor, num leito de hospital, e não aparecer nenhum irmão para te dar uma visita, nem te levar um cacho de banana, meu irmão, é porque Deus quer que você aprenda a olhar para Ele, e saiba que o teu socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. É que Ele quer que você aprenda a olhar para Ele e saiba que tudo que você tem, tudo que você precisa, virá das mãos dEle. Aprenda a entrar no vale, meu irmão. E no vale é lugar de se entrar sozinho. O crente fraco, quando ele entra num vale, que é o leito de dor, que é um leito de hospital, que é uma dificuldade financeira, seja lá o que for, ele vive a apelar. Mas ninguém veio me ver? Mas ninguém veio me visitar? Todo mundo me abandonou. Ele esquece até de Deus. Ele quer ver um irmão da igreja, ele quer ver o pastor, ele quer ver alguém fisicamente. Esses que precisam olhar para o físico não conseguem alcançar o ministério. Só alcança ministério quem aprende a olhar para o invisível. Você acha que eu tinha muitos amigos? Com a visão cristã que eu tinha muitos amigos. Meu irmão, nós não precisamos de muitos amigos. Nós precisamos só de um. Só precisamos de um amigo. Se ele se chamar Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. É só o que nós precisamos. Quando Deus está na tua vida, o teu vale, meu irmão, também vem de Deus. O apóstolo Paulo, certa vez, eu não me recordo qual foi a situação, eu sei que Paulo tinha que parar parece em Roma que ele ia.
estava num navio. O navio virou em pedaços numa tempestade. Eles foram parar numa ilha, nadando nos destroços. Foram parar numa ilha. Quando chegou lá na ilha, que Paulo foi fazer uma fogueirinha, catando graveto, uma cobra pegou a mão dele. Todo mundo disse assim: já era esse aí verdadeiramente, esse homem é um pecador, esse é um lixo, porque ele escapou da fúria do mar, mas a justiça não o deixa viver. A cobra pegou ele, daqui a pouco ele cai morto. Paulo sacudiu a cobra no fogo, mostrando que na verdade Deus, através dele, estava exercendo juízo sobre as obras do diabo. Sacudiu a cobra no fogo. Todo mundo esperou ele inchar e cair morto. Nada disso aconteceu. Sabe por quê? Porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, e tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Tu unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esta é a última expressão do Salmo, que vem falando de dificuldade, de vale, de inimigos, de adversários, e vem falando de cálice, vem falando de um monte de coisa, mas depois de tudo isso diz, o resultado sabe qual vai ser? Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, meu irmão, põe a tua fé para funcionar, põe a tua confiança em Deus para funcionar, ativa isso. Mas pastor, eu não tenho passado por nenhum vale. Eu sei, é porque essa palavra está te dizendo que você vai passar. Eu não tenho passado por grandes dificuldades, pastor, então pode te preparar, porque você vai passar. Pode se preparar, meu irmão, você vai passar pelas dificuldades. A um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Jesus Cristo trilhou a via dolorosa. Você vai ter que trilhar também, senão você não vai ser igual a Ele. Jesus Cristo usou uma coroa de espinho, você vai ter que usar também, senão você não vai se assemelhar a Ele. Ele preparou para você uma via dolorosa, uma coroa de espinho, e preparou muitas chicotadas, porque você tem que ser igual a Ele. Ele te chamou para ser igual a Ele. Mas diz a Escritura que Ele estava no deserto, vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Os anjos também vão te servir, meu irmão. Mas vai te servir quando? No meio das feras e no meio do deserto. É lá que se sustenta homem de Deus. Os anjos só recebem ordem para sustentar o homem de Deus que está no meio das feras e no meio do deserto. Os vencedores do vale são esses que Deus sustenta. Então, meu irmão, atente, desperte a tua confiança. E eu posso crer que se palavras desse nível são trazidas, é porque Deus está te preparando para descer ao vale. Pode ser que não sejam todos, mas que alguém vai descer ao vale, vai. Irmão, quando você descer ao vale, não liga para mim, não me manda recado no Facebook, não me manda e-mail, porque eu estou pregando que você tem que aprender a ter experiência com o teu Deus, não é comigo. Não é a minha palavra que vai te consolar. Não é o meu dinheiro que vai te sustentar. Eu estou pregando para que você aprenda a caminhar com Deus, como diz a Bíblia. Aquele que anda com Deus faz-se um espírito com Ele. Existiam muitos profetas no tempo que Baal imperava, no tempo de Jezabel. Existiam muitos profetas e eles viviam todos juntos. Jezabel saiu matando um monte à espada. Todos eles juntinhos. Eles eram tão juntos, tão unidos, mas eram fracos. Existia um que andava sozinho com Deus, Elias. Enquanto dezenas de profetas do Senhor foram mortos, que viviam em grupos nas escolas de profeta, Elias, que andava pelos montes e pelos vales, ninguém encostou a mão nele. Quando Deus faz ele aparecer, é para provocar o duelo entre o Senhor Deus e Baal. Levou eles para o Monte Carmelo.
450 profetas de Baal gritaram que nem loucos, histéricos. Mas quando Elias ergueu suas mãos, fogo caiu do céu, consumiu o holocausto e ele ordenou a morte dos 450 profetas de Baal. Quem é mais forte? Quem anda em grupo ou quem anda com Deus? Igreja, meu irmão, não é só o grupo, não é só o coletivo. Igreja é o individual. E o mesmo Davi vai dizer no Salmo 91, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Agora eu te pergunto, Davi não sabia que Deus era o Deus de toda a nação de Israel? Mas ele não se detém a dizer, direi do grande Deus de Israel, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio. Não, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Se você não aprender a ter esta vida, você em Deus, como é a principal oração das nossas vidas, como Jesus ensinou, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. O que é quarto? Quarto é intimidade, é aquilo que é você e Deus, é essa a simbologia da expressão de Jesus, e é assim, meu irmão, que você vai vencer. Então, você quer ter expressões que vão sustentar a sua vida? Você quer ter experiências que vão sustentar a sua vida? Se nada acontecer contigo, meu irmão, se não aparecer nenhum gigante na tua frente, nenhum adversário, nenhum inimigo, nenhum vale sombrio, se não aparecer ninguém te ameaçando, você vai trilhar uma vida, meu irmão, sem experiências. E você não vai ter uma fé suficiente para verdadeiramente fazer diferença nesse mundo. Então, é no vale da sombra e da morte que você verá que o Senhor é Deus na tua vida. E ainda tem mais, hein? Ainda diz, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Vereda da justiça, sabe o que é? O salmista pode estar imaginando que essa tal vereda da justiça seja o vale sombrio que Deus nos faz passar. Por que justiça? Porque, meu irmão, vai justificar o fato de nós chegarmos a certos lugares onde outros não vão chegar. Muita gente já chegou nesse ministério, alguns anos atrás, pastor, eu tenho condição de pregar, vim aqui buscar umas apostilas, que eu vou abrir uma congregação, e eu posso ministrar a apostila que o pastor tem aí, eu vou tocar a vida, porque eu tenho um chamado, tal, eu penso igual o pastor, eu sou igual o pastor, eu prego igual o pastor, eu sou igualzinho, eu sou retrato do pastor, pronto. Eu olhava e dizia assim, coitado, ele acha que ele trilhou os mesmos vales que eu, passou nas mesmas estradas e enfrentou os mesmos adversários. Deus tem adversários para você, irmão, diferentes do meu. A fé que Ele vai gerar em você é diferente da minha. E tem mais, a fé que Ele vai gerar em você é maior do que a minha, porque a próxima dispensação vai precisar de uma fé bem maior. Nós já falamos sobre isso. E as pessoas acham que simplesmente pode chegar aqui, eu tenho conhecimento. Irmão, ter conhecimento não é nada. Tem que ter vale na tua história. O teu currículo tem que ter vale. O teu currículo tem que ter inimigos, teu currículo tem que ter adversário. Davi não chegou, rei Saul, eu vou encarar esse Golias porque eu sei que há um Deus no céu. Isso não é o bastante, porque todo aquele exército sabia. Todo aquele exército conhecia Samuel. Todo aquele exército já tinha visto Samuel profetizar no meio deles inúmeras vezes. Eles sabiam que havia um Deus no céu, mas nenhum deles ousou descer ao vale, mesmo sabendo que havia um Deus vivo, para encarar aquele Golias. Mas Davi, que vinha de vales de leão e urso, lá no meio do campo, ele foi capaz de encarar Golias. Então, meu irmão, é um vale após o outro, e de vale em vale, de fé em fé, veremos a glória de Deus. Até aqui nos tem ajudado, Senhor.